Bom dia, pessoal. Então, como todos já me conhecem, meu nome é Marina Veloso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre olho seco. Então, eu resolvi trazer o que a gente tem de mais recente em olho seco, que é esse DIUS 2, que é o Dry Eye Workshop 2, que foi publicado em 2017 pela Sociedade de Filme Lacrimal e Superfície Ocular, TFOS. Lá no site da TFOS, você acha todos os artigos, todo o workshop na íntegra disponível. Então, o que ele traz de definição de olho seco, né? O olho seco, então, é uma doença multifatorial, então composta de vários fatores, da superfície ocular, caracterizada por uma perda da homeostase do filme lacrimal. Então, perde-se esse equilíbrio do filme lacrimal. E acompanhada de sintomas oculares, nos quais a instabilidade e a hiperosmolaridade do filme lacrimal, a inflamação e os danos da superfície ocular e as anormalidades neurosensoriais desempenham papéis etiológicos. Então, ele bateu muito na tecla dessa perda da homeostase e também nessa presença de sintomas. Então, os dois fala que olho seco precisa ter sintoma. Não existe olho seco assintomático, né? E essas etiologias, né? Então, uma doença crônica, de caráter inflamatório, da superfície ocular, acompanhada de hiperosmolaridade da lágrima. Então, essa é a nova classificação do olho seco, que o DIUS 2 apresentou. Então, aqui, ó, o paciente assintomático, sem sinais, ele é um paciente normal. O paciente assintomático com sinais, então é aquele paciente que não sente nada, não queixa nada, mas você vai examinar ele, tem uma contata, tem sinais no exame. Ele é um predisponente, tem uma predisposição ao olho seco, que eles dizem, né? Então, para ter olho seco, tem que ter sintoma. Então, aquele paciente com sintoma e sinal, aí sim a gente já cria para olho seco. Não quer dizer que todo mundo que vai ter sintoma e sinal vai ter olho seco. O olho seco é uma doença de exclusão. Então, ele tem sinais e sintomas compatíveis com o olho seco, você exclui outras causas desses sinais e sintomas, então você chega no diagnóstico do olho seco, né? Aí, dentro da enfermidade do olho seco, então, a gente tem a deficiência aquosa e o olho seco evaporativo e o misto, né? O que a gente vê? Que é um espectro de doença que alguns pacientes manifestam mais sinais e sintomas da deficiência aquosa, outros mais da doença evaporativa, mas é basicamente como uma doença mista, né? Então, aqui, para resumir para vocês, ele apresenta que sinais sem sintomas é uma predisposição para olho seco. E sintomas sem sinais é uma doença subclínica, pré-clínica. Então, ele dá muito valor ao sintoma do paciente. Então, até um sintoma com o olho totalmente normal, ele já considera ali um quadro subclínico ou pré-clínico da doença. Bom dia, classe. Então, vamos lá. Esse primeiro slide, o que hoje a gente tem de interessante aqui? Primeiro que hoje parece que o grande fator desses todos aqui, todos os fatores que são causadores dos danos do olho seco, o fator mais importante, o fator que está sendo mais enfatizado é a hiperosmolaridade. Então, a presença da hiperosmolaridade parece ser um fator desencadeante para todas as formas de agressão que nós vamos ver aqui para frente que o portador de olho seco sofre. Então, essa questão está sendo muito valorizada, né? Agora, a dúvida é, o que leva a uma hiperosmolaridade? Né? O que leva à hiperosmolaridade? Mas uma vez que você encontre a hiperosmolaridade, o normal aqui é em torno de 308 milijoules por litro. Acima disso, já é considerado, depois eu tenho que rever isso, mas é em 300 e 308. Acima de 308 já é considerado uma hiperosmolaridade. E vai agravando essa hiperosmolaridade à medida que o quadro vai complicando, ou vice-versa, né? À medida que a hiperosmolaridade aumenta, o quadro vai ficando mais grave. Que mais aqui? Essa questão multifatorial, né? Por isso que é uma doença que hoje você precisa, o portador de olho seco
crônico, do olho seco grave, ele precisa ser avaliado de várias formas. Você tem que ter o oftalmologista, você tem que ter o reumatologista, você tem que identificar a doença de base. Então, é um paciente que precisa de uma abordagem multidisciplinar, porque é uma doença multifatorial, né? Outra característica foi importante é a questão das alterações neurosensoriais, quer dizer, o alarme, quer dizer, você precisa da via de irritação ocular passar para o cérebro mandar produzir mais lágrima, piscar, fazer o reflexo. Isso tudo é muito importante. Então, quando você perde alguma fase dessa via, por exemplo, a percepção, diminuição das terminações sensitivas da córnea, por algum motivo, isso tudo são características que vão levando à diminuição da produção lacrimal e, consequentemente, à formação do olho seco. Então, esse slide é muito cheio, né? Muito cheio de informação, mas hoje parece que a parte de hiperosmolaridade é a que a gente tem que ter mais atenção nesses casos. Hoje, mais ou menos 1/3 dos doentes de olho seco correspondem à face de deficiência aquosa, 2/3, mais ou menos, são da doença evaporativa, e uma boa parte transita entre as duas formas. Então, você hoje entende que você pode ter os dois componentes, tanto a parte de deficiência evaporativa, quanto a parte de deficiência aquosa na mesma pessoa, né? Na mesma pessoa. Mas, de modo geral, na população, 2/3 evaporativo e 1/3 de deficiência aquosa. Então, a etiologia, né? Isso daqui já é mais, a gente já está mais acostumado, né, a ver essa classificação de etiologia, isso já é mais antigo, desde o DIUS 1. Então, a gente tem um olho seco por deficiência aquosa. Esse olho seco por deficiência aquosa, ele é dividido em Sjögren e não Sjögren. Sjögren tem o primário, que é a própria doença de Sjögren, e o secundário, que muitas vezes é consequência de outras doenças, e o não Sjögren. E o olho seco evaporativo, né, que é o mais comum dentre os olhos secos, e dentro do olho seco evaporativo, o mais comum é por disfunção da glândula de Meibomius, né, que é a principal causa. Então, o olho seco evaporativo é aquele olho seco que a deficiência está maior na camada lipídica, né, e o olho seco por deficiência aquosa é que a deficiência está maior na camada aquosa, né, como o próprio nome já diz. O olho seco também é uma doença muito comum, muitas vezes subdiagnosticada, muitas vezes dado pouca importância e pouco valor, mas é muito comum, muito frequente e altera bastante a qualidade de vida do paciente. Então, aqui, como que faz o diagnóstico de olho seco? Primeiro, ele fala que tem umas questões de triagem, você faz umas questões de triagem para ver os sintomas, né? A importância que ele bate na tecla dos sintomas. Depois, uma análise de fatores de risco para olho seco, testes diagnóstico e, por fim, testes diagnósticos que às vezes vai separar se aquele perfil é mais evaporativo ou se é um perfil mais aquoso. Quais são essas perguntas de triagem que ele sugere, né? Qual é a intensidade do desconforto ocular? Se tem boca seca ou glândulas aumentadas? Quanto tempo duraram seus sintomas e se houve algum evento desencadeante? A sua visão está afetada e melhora ao piscar? Porque o piscar lubrifica, né? Os sintomas ou qualquer vermelhidão são muito piores em um dos olhos do que no outro? Os olhos coçam, estão inchados, com crosta, secreção? Usa lente de contato? Você foi diagnosticado com algum problema geral de saúde, incluindo infecções respiratórias recentes, ou está tomando algum medicamento? Então, ele faz uma triagem aqui de sintomas de olho seco e também uma triagem dos diagnósticos diferenciais de olho seco. Então, o que ele recomenda? Você faz as perguntas de triagem, foi positivo, você examina o paciente para descartar outras causas que justifiquem esses sintomas. Aqui são os fatores de risco que ele traz para nós, né? Então, ele separou em 2 grupos, não modificáveis e os modificáveis. Dentro desses 2 grupos, tem os fatores de risco que são consistentes, então tem uma evidência consistente, os prováveis e os que têm uma evidência inconclusiva. Então, como fatores de risco consistentes não modificáveis? Idade, né, que ele apresenta geralmente maior que 40 anos, sexo feminino, raça asiática, disfunção das glândulas de Meibomius, doença do tecido conectivo,
e síndrome de Sjögren. Como modificáveis, mas também bem consistentes, deficiência androgênica, uso de computador, uso de telas, uso de lente de contato, terapia de reposição hormonal, transplante, né, de células-tronco, ambientais, como poluição, baixa modificação, ar-condicionado, e medicamentos, os antihistamínicos, antidepressivos, ansiolíticos e a isotretinoína, que é o Rocutan. Então, isso são todos fatores de risco consistentes para olho seco. Prováveis, então, não modificáveis, a diabetes, a rosácea, infecção viral, doenças da tireoide, condições psiquiátricas e o pterígio. Modificáveis, ingestão de ácidos graxos essenciais, cirurgia refrativa, conjuntivite alérgica e outras medicações, como anticolinérgicos, diuréticos e beta-bloqueadores. E os inconclusivos são etnia hispânica, menopausa, acne, sarcoidose, cigarro, álcool, gravidez, o Demodex, toxina botulínica, multivitaminas e contraceptivos orais. Aqui ele sugere que a gente faça a triagem dos sintomas, depois analise os fatores de risco daquele paciente e aplique um questionário para avaliação dos sintomas. Esse questionário vai fazer uma triagem da frequência dos sintomas e intensidade dos sintomas. São dois tipos de questionário que ele sugere. Esse DQ5, que estaria positivo, maior ou igual a 6 no score, e o OSDI, que estaria positivo, maior ou igual a 13 o score. Eu não vou entrar em detalhes do questionário, senão a gente vai perder muito tempo, e a aula depois vai ficar disponível também, no site tem também esses questionários. Então, aqui, ó, o outro fluxograma que ele apresenta. Então, primeiro você começa fazendo um screening com as perguntas. Screening positivo, exame do segmento anterior para identificar diagnósticos diferenciais, porque é exclusão. Depois, você vai avaliar fatores de risco, tabagismo, lente de contato, algumas medicações. Aí você avalia a sintomatologia pelos questionários e tem que ter pelo menos mais um sinal positivo. O que ele considera um sinal que é um marcador dessa disfunção homeostática do filme lacrimal? O BUT, mas ele dá muito valor ao BUT não invasivo. Eu até trouxe aqui, porque a gente não tem costume, né? Não tem muita vivência com esse BUT não invasivo. Mas o BUT não invasivo, ele é feito por aparelhos e ele não pinga fluoresceína. Então, você não pinga fluoresceína, tem vários aparelhos hoje em dia para diagnóstico de olho seco, entendeu? Que avalia várias coisas dentro do aparelho. Ele vai avaliar o menisco lacrimal, ele vai avaliar as glândulas de Meibomius, ele avalia o BUT não invasivo, ele avalia a camada lipídica, né, com a qualidade da camada lipídica do paciente, ele faz a osmolaridade, uma avaliação geral, tem vários aparelhos. Então, ele faz uma análise sem precisar de pingar fluoresceína. Por quê? Os estudos apontam que a fluoresceína, ela interfere um pouco no BUT. Ela muda a composição da lágrima e por causa daquela ação da fluoresceína, pode diminuir a secreção reflexa. Aqui um aparelho hoje que está em alta, que é esse Keratograph, é um aparelho que faz diagnóstico de olho seco e várias dessas medidas. Então, você tem que ter, depois que você encontrou sintomas e excluiu outras doenças, você tem que ter um sinal. O sinal, ele pode ser o BUT, de preferência o BUT não invasivo, mas também pode ser o BUT padrão com fluoresceína, e os dois, o positivo é menor que 10, tá? Os dois, o valor é o mesmo. A osmolaridade, que é maior ou igual a 308, já é considerado hiperosmolar a lágrima, né? Ou uma diferença maior que 8 entre os olhos. E as tinções, que são, na verdade, as colorações, os corantes vitais, né? Que a gente está acostumado a fazer aqui com fluoresceína, mas existem outros corantes vitais. Ele coloca como positivo acima de 5 pontos na córnea, ou acima de 9 pontos fluorescentes na conjuntiva, ou uma marcação de pálpebra maior ou igual a 2 milímetros, ou maior ou igual a 25% da espessura da margem palpebral. Aí, aqui, nesse cantinho aqui, ele fala
faça o boot com fluoresceína só se o com não fluoresceína estiver indisponível. E ele sugere uma ordem para a gente fazer os testes do olho seco. Ele prefere o boot não invasivo primeiro, depois a osmolaridade, depois o boot com fluoresceína e depois os corantes vitais, que ele sugere. Além desses testes, que são testes assim gerais para olho seco, que identifica olho seco no geral. Então, são sinais, as tinções, a osmolaridade e o boot. Existem outros testes que vai conseguir fazer com que a gente divida. Esse paciente, ele é mais evaporativo ou esse paciente é mais aquoso? Por exemplo, análise das glândulas de Meibomius. Se tiver uma disfunção das glândulas de Meibomius, você vai... esse paciente é mais evaporativo. Teste de Schimmer. Tem uma deficiência aquosa, esse paciente é mais aquoso. Então, tem outros testes ainda que a gente consegue utilizar para tentar separar o paciente, se ele é mais evaporativo ou mais aquoso. Porque na hora de tratar também, você vai tentar tratar mais o evaporativo ou mais o aquoso de acordo com seus testes diagnósticos, né? E com a severidade também. Então, ele é mais aquoso, ele é mais evaporativo? É um leve, é um moderado, é um severo? Isso que vai nortear para a gente o tratamento, né? A gente vê esses fluxogramas, né, a gente fica até meio desesperado, né? Fala assim, meu Deus do céu, porque né, é muita informação, é muita coisa, né? Mas vamos lá. Bom, aqui nós temos uma questão um pouco lógica na história, né? Por que você tem que definir o tipo do olho seco para você fazer o tratamento? Por causa de uma lógica. Se você pode ter um volume de lágrima bom, mas uma qualidade de lágrima ruim. Então, não adianta você aumentar o volume dessa lágrima se o problema é na qualidade da lágrima, não é no volume da lágrima. E o inverso, se você pode ter uma lágrima até de boa qualidade, porém de produção insuficiente. Então, aí que nós vamos ver. O olho seco com deficiência aquosa é aquele olho seco que existe uma baixa da produção lacrimal. Então, a glândula lacrimal provavelmente vai estar acometida ou algum problema na saída dessa glândula, quer dizer, ela produz a lágrima, mas a lágrima não chega até o olho por algum motivo. Então, não adianta você aqui você tem que aumentar o volume da lágrima, porque você tem pouca lágrima, né? No olho seco evaporativo, você tem bastante lágrima, só que essa lágrima é de qualidade ruim. O pH dela não é bom, a osmolaridade não é boa, então ela cria um ambiente desfavorável no olho, o ambiente fica ruim. Então, você não tem que se preocupar muito em aumentar o volume da lágrima, ele tem lágrima, você tem que melhorar a qualidade dessa lágrima. Por isso que você tem que começar a fazer esses diagnósticos de separação de um olho, de um tipo e o outro. E, como nós falamos, existem casos, né? Existirão casos que nós vamos ter que trabalhar nas duas informações. Quer dizer, ele pode ter um componente de um e do outro. Então, toda essa função aqui é para a gente chegar até essa questão, qual tipo, para você saber qual o tratamento que você vai ser mais adequado para aquele paciente. Esses questionários, né, são feitos, tem alguns serviços que fazem de rotina os questionários, né? O que a gente vê aqui, você já vai tendo umas dicasinhas, né? Por exemplo, a boca seca. O quadro de doença de produção lacrimal, ele geralmente está associado com a baixa de produção de saliva também. É um problema, né? Então, as produções estão alteradas. Se ele tem volume de lágrima, geralmente ele não vai ter boca seca, porque ele tem uma produção de lacrimal e de glândula salivar adequada. Aí vem para outras questões, né? Você, assim, seu usamento de contato, quer dizer, são questões que podem acontecer. Você já operou, ele não fala aqui especificamente, mas ele fala indiretamente, ó. Houve algum evento desencadeante? Isso é indireto. Porque nós vamos ver lá na frente que uma das questões, não sei se a Marina vai comentar, mas uma das questões de desencadear o olho seco pode ser temporário ou algumas vezes permanente, são as cirurgias refrativas, cirurgia à base de LASIK. Então, é um marco para ele. Olha, eu estava muito bem até eu operar. Depois que eu operei, eu piorei. Ponto, né? Então, isso é um marco, né? Quando eu comecei a usar medicamento tal, nós vamos ver aqui que hoje foi comentado nessa aula que ontem foi exatamente sobre isso, a apresentação desse conceito, né, desses últimos acordos,
que hoje você tem estão migrando muito para a disfunção lacrimal e iatrogênica, causada por medicação, né? Quais medicamentos interferem nisso? Como você vai tratar isso, né? Então, vem uma associação muito grande com os medicamentos para glaucoma, que nós todos sabemos que eles podem causar essa questão. Então, isso é um marco. Olha, quando eu comecei a usar tal medicamento, quando eu comecei a usar um antidepressivo, quando eu comecei a usar um indutor de sono, quando eu passei a usar isso, eu comecei a piorar. Então, são marcos indiretos, né? Que você já vai começando a direcionar um pouco mais, né? Tem crosta. A crosta na borda ciliar é uma característica de blefarite. Blefarite, provavelmente, uma meibomite associada. Então, você já começa a pensar mais na parte oleosa da lágrima, né? Então, são características que você vai começando a fazer no seu mapa mental ali de distribuição de um lado e do outro, para que lado que você está pensando que aquele olho seco vai ser constituído. Então, é um raciocínio clínico, né? Fatores que podem mudar, né? Fatores que você não consegue mudar com facilidade. Então, isso é interessante, que existe uma certa correlação. Você vem aqui, tá vendo os medicamentos, né? Antihistamínicos, antidepressivos, ansiolíticos. A isotretiniona, que é o Roacutan, parte um pouco com a questão de acne aqui em cima, né? É a pele oleosa, é a rosácea que está associada, né? Então, assim, são questões que você vai começando a fazer lá o seu mapa mental de que está aqui, para que lado que você pode ir, né? Esse questionário, como a Marina falou, não vamos comentar. O que foi muito interessante ontem lá, nós tivemos algumas aulas, e aulas de pessoas que têm laboratório tem ambulatório de olho seco. Então, eles trabalham com olho seco há décadas. Então, os caras têm todos os recursos, todos esses aparelhos, de tanto diagnóstico como tratamento. E a palavra final de um deles foi o que é importante? Lâmpada de fenda. Lâmpada de fenda. Isso o cara tem no laboratório, mostrou lá. Eu tenho isso. Eu trabalho com esses aparelhos há não sei quantos anos, papapá. O que é importante para o diagnóstico do olho seco? Lâmpada de fenda e examinar o paciente fora da lâmpada de fenda. Olhar o paciente, ver o rosto do paciente, ver como é que ele pisca, ver se ele tem rosácea, se ele não tem rosácea, se a pele é mais oleosa, se a pele é menos oleosa. Então, o olhar externo é tão importante quanto o exame na lâmpada de fenda. Então, apesar de você ter todos esses recursos, né, como você mesmo citou, aqueles tantos de exames, é interessante, lógico, ainda mais se você tem um serviço específico daquilo, eu acho que a gente tem que crescer nesse sentido. Mas nós não podemos desprezar de forma nenhuma ainda o exame clínico, tá, gente? Isso é uma importância para a gente. No dia que o médico desprezar o exame clínico, acabou o médico. Tá? Então, assim, a gente tem que valorizar esse exame clínico, nós temos que aprender a fazer. A questão do que ele falou foi exatamente isso, quer dizer, são esses exames básicos que existem há décadas, né? É o breakout time, a osmolaridade, que é um exame mais sofisticado, você não consegue fazer essa medida sem aparelhos, né? Esse é um fator que é importante, né? Porque você foge um pouquinho daquele conceito nosso da lâmpada de fenda, mas o raciocínio tem que ser mantido, né? E principalmente os corantes, né? Aprender a usar o corante rosa bengala, aprender a ver o corante da lisamina, aprender a ver o bute, aprender a ver como que cora a fluoresceína. Por exemplo, se você se cora mais na faixa interpalpebral, provavelmente ele tem uma ação muito mais direta da evaporação da lágrima. Ele está muito mais sujeito a ser de uma baixa de produção lacrimal do que efetivamente de uma lágrima pior, uma lágrima ruim. Se ele cora de forma geral, voltando ao raciocínio, se ele cora na faixa interpalpebral e não cora nas faixas protegidas pela pálpebra, então, se você tem baixa produção, você tem uma lágrima de baixo volume, ela vai evaporar naquela região, mas fica protegida nas áreas palpebrais. Se você tem um ambiente totalmente inóspito, quer dizer, que a lágrima tem volume, mas ela cria um pH alterado, que uma osmolaridade alterada, ela vai corar de forma mais difusa, ela não vai respeitar especificamente as áreas interpalpebrais. Então, são dicas, são
coisinhas que a gente tem que ir aprendendo a ver, aprendendo a enxergar. Interessante que nessa fase aqui ele não faz o Schirmer. Ele só vai fazer o Schirmer aqui. Por quê? Porque o Schirmer ele usa muito mais para diferenciação do que para diagnóstico. Se você tem um Schirmer positivo, você tem um Schirmer abaixo de 10 milímetros, então esse paciente tem olho seco. Se eu tenho um Schirmer acima de 10 milímetros, esse paciente não tem olho seco. Não. No olho seco evaporativo, ele vai ter um Schirmer provavelmente normal, porque o volume da lágrima dele é normal. Mas a qualidade da lágrima é péssima. O Schirmer não mede qualidade, o Schirmer mede volume. Volume. Mas ele tem um volume normal, mas ele tem uma ponteada difusa, ele tem uma osmolaridade alterada. Pronto. Você já está começando a definir a história. Se ele tem um Schirmer pequenininho, menor que 5 milímetros, por exemplo, não pode ter volume de lágrima. Não tem jeito. Essa lágrima dele está diminuída. Você pode até ter uma lágrima, um volume de lágrima que está diminuído, mas ainda não deu manifestação. Ainda não deu, porque em algum momento vai dar. Porque quanto tempo ele vai suportar o volume de lágrima diminuído, sem manifestação? Então, aí que você começa. Aqui já entra na segunda etapa. Definir os caminhos. É aquoso, é mais evaporativo. Como que está a glândula dele? Como que está essa pálpebra dele? Você está lá cheio de crosta, as glândulas de meibômio todas cheias, você comprime a glândula, sai a quantidade de secreção, você tem uma aranha vascular na base da borda palpebral inteira, um nariz de batata desse tamanho, cheio de aranha vascular. Qual que é o caminho que você está pensando? Está com Sjögren. Não tem Sjögren. Ele tem doença de base, doença de alteração da glândula. Então, são esses caminhos que a gente já tem que ir procurando, né? De novo, os exames são importantes para quantificar, qualificar, mas nós temos que ter muito da nossa propedêutica simples, básica, né? Para a gente fazer esses diagnósticos. Então, o tratamento do olho seco, depois que ele faz todo esse diagnóstico, né, e ainda tenta separar os subtipos, a gente vai entrar nas fases do tratamento, que são divididas em 4 etapas. Etapa 1, 2, 3 e 4. A depender se vai ser suficiente aquelas etapas ou não. Então, na etapa 1, o que ele traz para a gente? Educação sobre a condição, tratamento e prognóstico. Então, orientar o paciente, falar sobre olho seco, que é uma condição crônica, que não tem cura, e das opções de tratamento, que na maioria das vezes o tratamento não é cirúrgico. Pode ser cirúrgico? Pode, mas na maioria das vezes o tratamento não é cirúrgico. E que vai depender de um esforço grande, muitas vezes, do paciente, do próprio paciente, né? Modificação do ambiente local, igual a gente viu. Poluição, ar-condicionado, modificar esses fatores ambientais. Educação sobre potencial modificação dietético, né? Então, pode fazer suplementação de ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, tem o L-cápsulas, tem cápsulas de óleo de linhaça, ou até a dieta sem ser uma complementação. Você pode orientar ele, coma mais óleos, castanhas, linhaça, peixe, dietas mais ricas nesses alimentos, que contém muito ômega 3 e ômega 6, né? Identificação e potencial modificação ou eliminação de medicações sistêmicas e ou tóxicas ofensivas. Então, ele usa antidepressivo, ansiolítico, tem condição de reduzir? Tem condição da gente modificar a medicação? Trocar por uma terapia, conversar, às vezes, com os outros médicos, né? Porque ela é multifatorial. Lubrificantes oculares de vários tipos a gente pode usar. Isso eu acho que os lubrificantes, a maioria daqui sabe prescrever, né? Higiene palpebral e compressa morna, se você vê que tem uma disfunção de glândula de meibômios ou uma blefarite, né? Igual a gente está trabalhando aqui. A maioria dos quadros, a gente vai ver que é um quadro misto. Ele pode ter mais componente evaporativo ou mais aquoso, mas muitas vezes ele está ali, ele tem um pouquinho de cada. Então, se ele tiver uma disfunção dessa parte palpebral, higiene palpebral e compressa morna. Esse é o etapa 1. Se essa etapa 1 for insuficiente, você fez e mesmo assim ele continuou com sintomas, ou foi inadequado, você já vê que é um caso mais avançado, né? Você pode até fazer as orientações da etapa 1, mas aí você já parte, nem sempre você vai precisar começar pela etapa 1,
né? A depender da severidade, você já pode partir para as outras etapas. Agora, também você pode começar da etapa 1, se ela for insuficiente, você vai para a etapa 2. Etapa 2, então. Lubrificantes oculares sem conservante, para minimizar a toxicidade. Já é um olho mais agredido. Então, talvez um olho que usa outros colírios. Então, a gente vai tentar usar sem conservante para ele poder estilar mais vezes, sem causar toxicidade. Se tiver Demodex, eles estão falando muito desse óleo de nem sei falar, melaleuca. O que acontece? A gente pode tratar também com metronidazol, a gente pode tratar também com ivermectina, mas eles estão falando muito desse óleo para tratamento do Demodex, né? Isso é só em caso de Demodex presente. Tomar ou passar esse óleo, você sabe? Esse óleo eu acho que é passar, mas eu não tenho certeza. Tem que... Se você só coloca longe do olho, já incomoda. Já incomoda, né? Talvez no veículo, né? Você tem que adaptar o processo do olho, né? Igual talvez manipulado. De pele, você colocar no olho aqui, né? O tacrolimus é um deles. Se você usar o tacrolimus dermatológico, você vai ter uma irritação, não tolera no olho, mas se você manipular isso no olho, muda, né? Eu não sei isso aí, o que é assim. Estratégias de conservação da lágrima, então, oclusão do ponto lacrimal, óculos de câmara fechada e umidificadores. Tratamentos durante a noite, como pomadas ou aparelhos umidificadores. Aquecimento físico e expressão da glândula de Meibomius. A compressa morna, né? E a expressão, ela é só orientada no consultório. Você não vai orientar o paciente a fazer expressão em casa, não. E drogas para manejo do olho seco. Então, antibiótico tópico ou combinação de antibiótico com corticoide. Está com uma blefarite, a pálpebra muito inflamada? Passa um antibiótico, né? Por um período determinado, mas você vai passar. Corticoide tópico, às vezes o paciente que tem um olho seco muito severo, está em crise, você muitas vezes precisa passar um corticoide, depois ir desmamando esse corticoide, para depois ele conseguir ficar com as lágrimas ou outras medicações imunomoduladoras, né? Secretagogos tópicos, imunomoduladores. Secretagogos são simpático-miméticos, né? São secretagogos tanto de glândulas, glândulas lacrimais, quanto de glândulas salivares. Imunomoduladores não esteroides tópicos, então fala-se muito para olho seco da ciclosporina, mas também pode-se usar o tacrolimus. E antagonistas de LFA1 tópico, que é essa medicação que eu vou até falar dela mais para frente, mas eu não encontrei, acho que a gente não consegue comprar aqui no Brasil. E o macrolide ou as tetraciclinas orais, que eu também vou falar melhor mais para frente. Então, se for insuficiente ou inadequada a etapa 2, a gente parte para a etapa 3. Etapa 3, então, secretagogos orais, como a pilocarpina oral, né? Soro autólogo ou halógeno, lente de contato. A lente de contato é engraçada, que ela é causa e terapia. Então, o paciente usuário de lente de contato, a lente de contato pode estar causando o olho seco, mas muitas vezes a gente precisa de lançar mão da lente de contato para tratar o olho seco. Por quê? Uma superfície toda destruída, uma superfície toda lesada, o paciente com dor, você muitas vezes pode usar uma lente terapêutica para bandagem, né? Claro que tem que ser uma lente com muita oxigenação e um DK alto. Ou também, uma outra lente que eles têm falado muito é a própria lente escleral, que a lente escleral, ela consegue tratar o olho seco, né? Porque ela também, além de causar essa bandagem e melhorar o conforto, ela é uma piscininha de soro. Então, você mantém o olho ali e aquela piscininha de soro, ela não sai, né? Ele sempre vai ficar, quem usa escleral, sempre vai ficar com o líquido entre a lente e a córnea. Então, ela ajuda a tratar o olho seco, a lente escleral. Então, se for insuficiente ou inadequada a etapa 3, a gente vai partir para a etapa 4. E na etapa 4, ele coloca os corticoides tópicos com maior duração, que a gente sabe que a gente sempre tem que ponderar bastante por causa dos efeitos colaterais dos corticoides tópicos, né? A membrana amniótica, a oclusão de ponto lacrimal cirúrgica, aí já vai partir para a cirurgia, né? Oclusão de ponto lacrimal cirúrgica e outras opções, como tarsorrafia, que é a rafia, né, das pálpebras, e transplante de glândula salivar. Então, tira mucosa, glândulas salivares e transplanta para o olho, né? Então, aqui é o seguinte, gente, o tratamento é extenso. O DIUS 2, cada item desses que eu falei, de todas as etapas, ele vem com parágrafos, falando estudos,
se a evidência é forte, se a evidência é fraca, os estudos que apontaram, e explica item por item aqui que eu falei. Seria impossível trazer todos esses itens para vocês. O que eu resolvi fazer? Lágrima, a grande maioria sabe prescrever. Eu trouxe coisas que estão em acesso aí para gente, que a gente tem acesso e que muitas vezes dá muita dúvida na hora de prescrever, na hora de passar. Eu preferi trazer esses itens que eu achei que ia acrescentar mais para a rotina de todo mundo. Então, primeira coisa, é uma lágrima, mas é uma dúvida que a gente tem. Os lubrificantes estão tendo lipídios. O que acontece? O óleo seco evaporativo, o ideal é a gente passar um lubrificante que ele tenha componente lipídico, que ele seja uma emulsão ou tenha algum componente lipídico dentro dele. Vários estudos mostram que as gotas à base de lipídio, sprays lipossomais, podem melhorar os sinais e sintomas do óleo seco. Só que aí vem a grande questão, o grande problema. A maioria das nossas lágrimas, elas repõem muito bem o componente aquoso. E não repõe muito mal o componente lipídico. A gente tem pouco acesso a lágrimas que repõem realmente o componente lipídico. Lá no DILS 2, ele apresentou vários estudos falando da importância, do benefício das lágrimas que contêm lipídios, nesses casos de óleo seco evaporativo. Só que ele citou muito poucos exemplos. Então, nos estudos tinha assim, emulsão oftalmológica com lípides, emulsão macro, nanopartículas lipídicas, e assim, os nomes mesmo das medicações que eu prescrevo, muito pouco. O que eu vi lá citado é Cistane, mas é um Cistane especial, né? Não é um Cistane comum, ele é um Cistane alguma coisa, entendeu? Por isso que eu até interroguei o Cistane, porque o único que eu conheço é aquele comum. Ele cita esse Optrex Actimist, também tem vários Optrex, mas é esse Actimist. Eu achei num site para vender aqui no Brasil, mas eu nunca vi em farmácia, nunca vi em drogaria. Então, eu trouxe essa foto dele aí, porque ele foi citado, esse, como tendo componente lipídico. E assim, a Latinofarma bate muito na tecla do Mirugel, né? Mas eu não sei detalhes da composição para falar, para garantir para vocês que eles são bons mesmo em óleo seco evaporativo, que ele tem componentes lipídicos. Então, assim, a gente sabe que no óleo seco evaporativo a gente tem que prescrever lubrificantes com lipídios, mas a gente, às vezes, tem muito pouco acesso a eles, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, etapa 1, que é o que nós vamos enfrentar na grande maioria das vezes, né? Os nossos pacientes, felizmente, né? A não ser que você tenha um serviço muito específico de óleo seco, você, no seu dia a dia, você vai enfrentar esse primeiro grupo, ou você vai enfrentar lá na frente uma consequência do óleo seco grave, né, que vai aparecer no seu consultório, mas aí com deficiência visual grave, são casos realmente muito, muito difíceis de serem controlados, né? Essa questão da glândula é que eu ia comentar exatamente isso, quer dizer, você tem, que eu saiba aqui, você tem o Endura, aqui no Brasil, o Endura, o Mirugel, o Optive novo, ele também fala que ele trabalha, mas ele trabalha a área de mucina. Naquela estratificação, em vez de ele trabalhar mais a parte da superfície da lágrima, né, que é a parte lipídica, ele trabalha a parte de mucina, que ele acha que também interfere muito na adesão do filme lacrimal na superfície ocular. Né? A adesão do filme lacrimal na superfície ocular. Então, cada camada tem uma função, né? A camada de mucina, uma das funções dela é fazer essa adesão. Se você diminui essa camada de mucina, por exemplo, quando você tem as lesões por álcali, por queimaduras, em que você vai destruir aquelas células caliciformes da conjuntiva, você vai ter uma alteração, principalmente na camada de mucina. Então, a lágrima não se adere e não se distribui com facilidade no olho. Então, de novo, entra a mesma questão. É um volume lacrimal que pode ser até normal, porém uma lágrima de péssima qualidade. Né? Então, tem volume, mas não tem qualidade. Mas que eu me lembro é esse, sabe, gente? É o Endura. Agora tem também o Liposic, né? Que é a gente fica citando nome comercial, porque para a gente é importante isso também um pouco, né? No nosso dia a dia. Você tem o Liposic, que é o gel, né, que em tese também vai tentar suprir mais essa camada lipídica. Né? O que mais que a gente tem aqui? Os ácidos graxos. Essa história
essa história fica um pouco confusa, essa história do uso dos ômegas, né? Do ômega 3, do ômega 6, é um pouco confusa, porque há uns 2 anos atrás saiu um trabalho muito grande contrariando as expectativas do uso de ácidos graxos para doenças cardíacas, né? Diminuição do colesterol e tudo, que eles são utilizados para isso também. Na oportunidade, eu acho que foi o último brasileiro, eu acho. Nós estávamos numa discussão dessa, e uma das perguntas que eu fiz foi exatamente isso, que tinha acabado de sair essas publicações contrariando um pouco a indicação dos ácidos graxos para controle de colesterol. Aí a dúvida é, e os ácidos graxos na parte ocular, eles também funcionam? Ou também foi um oba-oba e não tem comprovação? Ontem, nesse debate que houve, que eu assisti, eles foram categóricos que os ácidos graxos, na parte ocular, eles são efetivos, né? Eles são efetivos. E o que a gente usa de rotina é a linhaça, né? O óleo de linhaça, não a linhaça em pó, na farinha de linhaça, nem a semente da linhaça, o óleo de linhaça, né? É por causa do volume, porque uma cápsula daquele de óleo tem uma quantidade enorme você tem que comer muita semente para você conseguir fazer 1 grama de óleo, né? E a dose aqui é 1 grama por dia, que é o padrão, ou você pode subir isso até 3 a 4 gramas por dia, dependendo da necessidade, né? Então, é o óleo de linhaça que você manda manipular, ou você compra pronto, 1 grama por dia, geralmente, é o suficiente. E o uso é crônico, né? Porque você tem que lidar com a doença crônica. Então, aí entra aqui, considerar suplementos lipídicos, né? Esse só vale se você entende que aquilo ali é de deficiência de parte oleosa da lágrima, né? Não justifica você tratar uma falta de lágrima com isso, não vai resolver, né? A higiene palpebral também, compressas mornas. Essas compressas, foi interessante que depois você veio aqui falando que a compressão no consultório, né? Aqui ou no outro? Acho que no outro, né? Aqui, aquecimento físico e expressão da glândula de Meibomian no consultório. É gente muito comum de mandar fazer ordenha. Ordenha é a compressão da glândula, né? Você aperta a pálpebra e você, na lâmpada de fenda, você vê isso muito bem. Você aperta a glândula e ela sai o conteúdo dela. Muitas vezes um conteúdo mucoso mesmo, né? Que a glândula está cheia. E a lágrima fica com aqueles reflexos de óleo na lágrima, né? Você bate uma luz indireta, você tem uma difração da luz. Igual quando você vê óleo em cima de superfície aquosa, né? Na praia, que está com óleo e tudo. Então, aqui é um sinal indireto. Se você está vendo isso no seu paciente, você joga uma incidência de luz e já dá aquela reflexão, fazendo aquele prisma, né? Fazendo aquele arco-íris ali na lágrima, você pode saber que aquela lágrima tem um conteúdo oleoso acima da média. Não tem o que discutir. Aquilo ali é sabido. Nós mandávamos fazer essa compressão em casa. O paciente fazia o aquecimento, né? Colocava lá as compressinhas, igual faz limpeza de pele, né? Coloca a compressa e depois espreme os cravos todos lá. Só que isso, dependendo do bom senso do paciente, ele pode começar a apertar a própria córnea, apertar o olho. Então, é uma coisa que, assim, eu acho que tem que mais ser feito no consultório. Agora, é aquela história, né? O cara vai lá no consultório só para você ficar lá comprimindo. É um negócio meio sacal, né? Meio cansativo, mas faz parte do jogo. Hoje, você tem alguns aparelhinhos que você coloca, que fazem o aquecimento local na pálpebra, funciona melhor na pálpebra inferior que na superior. Tem umas coisinhas dessas aí, né? A ciclosporina é outra coisa interessante. Vocês viram na definição que a doença é inflamatória. Inflamatória. Então, você tem que usar um anti-inflamatório. Você tem que ter um anti-inflamatório na jogada. Nesses casos brandos, onde você não tem uma agressão ocular muito importante, ok, vamos trabalhar com lágrimas artificiais e tal. Mas, uma vez que você tem uma agressão ocular mais importante, é mandatório que você use um anti-inflamatório. Qual deles? Corticoide, que é muito eficiente.
mas nós temos esses problemas do corticoide. A ciclosporina, ela é interessante em duas vias. Você pode usar a ciclosporina nos casos da doença de base ser glandular, quer dizer, você tem uma alteração autoimune na glândula lacrimal, como Sjögren, e aí você quer a parte da ciclosporina não inflamatória, mas você quer a parte da ciclosporina que está tratando a parte autoimune do processo. Ok? Essa é uma função. Mas a ciclosporina é também um anti-inflamatório. Ela faz as duas coisas. E aí entra o tacrolimus, que a parte anti-inflamatória do tacrolimus é 30 vezes em laboratório, ele atua 30 vezes mais como antiprostaglandina, né, naquela fase de formação da parte de prostaglandina, que é circuito inflamatório, do que a ciclosporina. Então, o tacrolimus hoje está começando a entrar nessa jogada. Em alguns casos, mais efetivo do que a ciclosporina. Qual é a dose dessa ciclosporina? O que a gente tem no mercado hoje é o Restasis, né? Que é o 0,05. Ele é muito fraquinho. Mas, para as doenças de produção lacrimal, quer dizer, o olho seco aquoso, né, por deficiência aquosa, é indicado. Aqui a gente tem esses dois raciocínios, então, tanto para a parte inflamatória da doença, quanto para a parte de agressão autoimune da doença. Ok? A ciclosporina pode ser usada nessa fração 0,05 ou o tacrolimus 0,03, que também está sendo muito utilizado em substituição ao corticoide e em substituição à ciclosporina. É interessante essa parte. Bom, o que mais? Vamos lá. Nós estamos na etapa 3, né? Secretagogos orais, pouquíssimas pessoas têm experiência. Não é utilizado de rotina. E nós já estamos em casos muito graves, né? Quando chega na etapa 3 aqui, os olhos estão muito comprometidos. Geralmente são pacientes que ou têm uma doença autoimune crônica e muito agressiva, inclusive com associação de doenças autoimunes, ou, que é o mais comum nesses casos, são os acidentes, né? Ou as doenças de tipo... como é que chama, gente? Aquela por medicamento, que é o Steven Johnson, né? Steven Johnson, pênfigo, né? Que são doenças também extremamente agressivas, queimaduras por álcoolis, queimaduras por base, por álcool, mais do que por ácido, mas por álcool, acidentes com ácido, acidentes com qualquer outro tipo dessa história. Então, esses são casos que vão nessas etapas finais, que estão, assim, casos muito graves, né? O soro autólogo parece que é muito eficiente, mas nós não temos acesso prático a isso aqui, tem que mandar fazer. As lentes de contato, aquilo que você comentou, hoje estão usando muito as lentes esclerais, né? Exatamente por aquela característica que a Marina comentou, que é de fazer aquela bolsinha de líquido ali, né, armazenado, que fica em contato direto com a córnea. Ela não protege o resto do olho, ela só protege a córnea. E ela pode comprometer também a córnea, porque as lentes esclerais, nós temos visto isso no dia a dia, elas aumentam a vascularização ocular, por diminuição por hipóxia, né, por diminuição de oxigenação. Então, tudo é um jogo de vantagens e desvantagens, vantagem e desvantagem. Então, por isso que esses pacientes têm que ser, eles não têm uma regra e você tem que acompanhá-los em tempo integral, né? A oclusão do ponto lacrimal, cada vez se fala pior a respeito desses plugs, né? Os plugs, eles retêm depósitos, eles estão suspeitos, inclusive, de alterações de câncer ali no ponto lacrimal, causado pelo trauma constante do plug, o trauma do plug no olho também, não só no canal, mas no olho. Então, esses plugs também estão sendo muito questionados, o tipo de plug, se é temporário, se é permanente, qual deles, o que se faz, né? Está tendo uma questão importante nisso. O raciocínio, esse plug só é válido se você tem uma diminuição da produção. Então, só nos casos que tem os evaporativos não, porque você tem um volume de lágrima bom, então não adianta você reter lágrima. Você vai escorrer esse olho, ele vai ficar com epífaro o tempo inteiro. Ele só é válido nos casos que você tem pouca lágrima e você quer manter aquele pouco que você tem em contato com o olho mais tempo, né?
tarsografia também. Então, aqui nós estamos tendo os casos extremos, né? O transplante de glândula salivar é uma técnica desenvolvida pelo Dr. Eduardo Soares aqui no Brasil há décadas, né? Na época que eu era residente no São Geraldo, o Dr. Eduardo estava desenvolvendo esse tipo de técnica, e é extremamente interessante, né, em casos também extremos, né? Não adianta, por exemplo, você fazer isso em pacientes com doença autoimune, porque ele vai atacar tanto a glândula lacrimal, como vai atacar a glândula salivar. Então, não adianta. Você tem que ter aquele que é específico de glândula lacrimal, mas as salivares estão funcionando, senão não adianta. Não adianta fazer a transferência de uma glândula que não funciona para um local, para o outro, né? Então, os colírios, né, contendo lipídios, que eu já falei, e aí o professor Pedro complementou com o Endura, o Liposic, né? A luz pulsada. Então, a luz pulsada a gente está sendo muito comentada em congresso, a gente tem visto bastante. A primeira descrição dela tem mais de 15 anos e é para tratamento de disfunção das glândulas de Meibomian. Então, não adianta usar luz pulsada se não for um olho seco evaporativo ou com disfunção de glândula de Meibomian. Os estudos demonstram melhora na qualidade do filme lacrimal, melhora na função das glândulas de Meibomian e redução dos sintomas. Alguns estudos associam a luz pulsada com a expressão manual das glândulas de Meibomian para otimizar o efeito da luz pulsada. Mas são necessários mais estudos. Pelo que eu vi no DIUS 2, tem muito pouco estudo. Na verdade, nessa sessão, ele citou 2 estudos. Como alguns especialistas estão fazendo, eu trouxe aqui uma parte mais prática, tá? Eles estão fazendo, cada sessão, então, leva 3 a 5 minutos e são sessões indolores, sessões rápidas indolores. Cada sessão são 4 flashes na pálpebra inferior e 1 na temporal. Geralmente são indicados 3 a 4 sessões, que podem ser repetidas anualmente. Então, geralmente, 3 sessões, caso muito grave, 4 sessões. Isso pode ser repetido depois de 1 ano, até uns 3 anos você pode ir repetindo isso daí. É assim que tem sido usado. Porque, na verdade, você não acaba com o problema. Você melhora o problema por um tempo, né? Mas eu estava comentando aqui com a Marina que nós estamos vendo aqui, que isso não resolve efetivamente o problema. Você vai fazer isso periodicamente, né? Então, realmente, é uma técnica, uma tecnologia que está sendo mais recente para nós aqui. A gente, toda vez que a gente vê uma tecnologia nova, a gente sempre fica um pouquinho com o pé atrás, né? Isso é um oba-oba, isso é uma pressão de mercado, isso funciona. E os consensos, eles são tendenciosamente mais conservadores, né? E está certo. Ele está assim, tem que ser assim. Eu não vou falar bem de uma coisa, sendo que eu não tenho uma vivência nela. Eu não tenho tempo para saber se daqui a alguns anos ela vai dar problema. Então, eu não posso fazer colocá-lo como a melhor coisa do mundo. Então, a tendência desses consensos é ser mais conservadores, né? Que é uma tendência de proteção mesmo dessas afirmações. Mas o que a gente vê? A blefarite, né? Quer dizer, essas meibomites, a blefarite, isso é uma doença de pele. Isso é dermatológico, né? Quem tem blefarite, você pode olhar, ele tem também uma doença de pele. Ele teve a acne quando é pequeno, a pele não é boa, a pele é oleosa. Você tem uma série de associações. Você tem as dermatites seborreicas associadas, né? Ele tem caspa, ele tem uma oleosidade de cabelo. Tudo isso aí faz parte do jogo. Então, você teria que trocar a pele desse cara, pô. Tem que trocar as glândulas dele todo. Então, não tem jeito. Então, o que a gente vê? A gente vai fazer os tratamentos, eles vão melhorar o ambiente por um período, mas provavelmente eu vou ter que manter as questões de base. Ele vai ter que tentar mudar a dieta para facilitar a qualidade de pele dele, ele vai ter que fazer a limpeza palpebral com muito mais cuidado do que os outros fazem ou que nem fazem, né? Isso vai ficar o resto da vida dele. Isso aí é o padrão. É igual quem tem caspa. Quem tem caspa vai ter caspa o resto da vida. Se você parar de olhar o seu shampoozinho lá, pode esperar que vai voltar. É questão de tempo. Então, é a mesma coisa. Agora, é válido? Bom, eu acho que sim. Naqueles casos mais complexos e tudo, você já está meio sem opção ali, eu acho que é uma tentativa. Também estou um pouco na fase da observação. Eu não tenho nenhum conceito formado a respeito dessa luz pulsada ainda, né? Assim, eu não tenho nem para que não funciona ou que funciona, que é uma beleza, que é uma maravilha. Então,
vamos observar, né, Mari, e ver para que lado nós vamos. O piscar os olhos, que é uma coisa básica, simples e às vezes pouco trabalhada, né? Então, a gente está vendo que o tempo de tela está aumentando, a gente está usando muita tela, está muito conectado, celular, tablet, smartphone, computador. A tela reduz a frequência do piscar. A gente, quando está na tela concentrada, a gente pisca menos. Observar se o piscar é efetivo. Tem gente que pisca, mas não pisca completamente, é aquele piscar incompleto, né? Então, incentivar e estimular o paciente a piscar, porque o piscar lubrifica os olhos, principalmente quando ele estiver em frente às telas. A ciclosporina A, que está sendo muito falada para tratamento de olho seco. O que a gente tem hoje no mercado é o Restas a 0,5%. Essa é 0,05, né? É 0,05? Eu acho que é. Ah, então eu errei. Depois a gente confere. Então, a gente tem o Restasis, é uma droga imunomoduladora que aumenta a produção do filme lacrimal, então ela é muito boa para quando tem um componente aquoso acometido, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma droga anti-inflamatória. Então, ela reduz a inflamação. E o olho seco, no geral, é uma doença inflamatória. Então, ele vai ter benefício para todos os tipos de olho seco. Mas para o olho seco de deficiência aquosa, porque também aumenta a produção do filme lacrimal, mas um benefício geral em todos os olhos secos. Reduz a osmolaridade da lágrima, por aumento mesmo da produção de lágrima, né? Melhora a densidade de células caliciformes também. Alguns estudos estão mostrando isso. Então, melhora o componente da mucina, né? Mucinoso. Na prática, o que a gente tem visto? Na prática, tratamento mínimo de 6 meses, que eles estão defendendo. Posologia, uma gota 2 a 4 vezes ao dia, então de 12 em 12 ou 8 em 8 ou de 6 em 6, a depender da severidade. Muitas vezes a gente começa com uma dose maior e, à medida que o paciente fica bem controlado, a gente tenta reduzir essa dose. Não pode instilar com lente de contato, tem que dar um intervalo de 15 minutos com a lente de contato e tem que misturar bem, até ela ficar um líquido branco. Tem que misturar bem, porque senão ele sedimenta. Qual que é o problema da ciclosporina? Causa muita ardência e desconforto, tá? Mas o Restasis está sendo melhor tolerado porque tem umas outras ciclosporinas manipuladas, principalmente que a gente usa para alergia ocular, que é 2%, que são mais fortes. Então, causa mais conforto. O Restasis, ele é melhor tolerado. E muitos especialistas falam que no início é pior, essa tolerância, o paciente usando, nas primeiras vezes ele reclama mais, depois ele cria uma resistência, ele tolera melhor a medicação. Então, isso está sendo muito usado, tá? E não em olhos secos muito graves, não, até em olhos secos mais leves, dependendo, eles já estão lançando mão da ciclosporina. É 0,05, tá? É 0,05? Tá, depois eu vou corrigir aqui. E o tacrolimus, a 0,03%, manipulado, pode ser solução aquosa ou oleosa, né? Você pode também lançar a mão disso, se é aquoso ou oleoso, para ajudar também no tratamento do olho seco, né? Usado principalmente, o que eu vi lá, eles defendendo o uso do tacrolimus. Eles são mais usados quando o paciente não tolera a ciclosporina pela ardência e queimação, ou quando tem uma resposta inadequada à ciclosporina. Muito provavelmente porque, né, por causa desse efeito dele mais potente. Na prática, como que a gente usa? A gente inicia de 8 em 8 horas, uma gota do tacrolimus de 8 em 8 horas, e após boa resposta, a gente tenta reduzir para uma mínima dose necessária, que pode ser 1 ou 2 vezes ao dia, tá? Também um tratamento de longo prazo. Esse Liftegrast, que é o Xiidra, é uma medicação nova, mais nova, aprovada pelo FDA americano, mas eu não vi aqui pra gente, eu acho que a gente não consegue ter acesso a isso no Brasil. Estão mostrando que melhora o olho seco e muitas vezes está sendo usado em conjunto com a ciclosporina. Trouxe porque também ele foi bastante falado, mas é uma medicação que a gente não tem muito acesso. A doxiciclina oral, né, são as tetraciclinas e os seus análogos, tem a doxiciclina e a monociclina, são frequentemente usados, então, para acne rosácea, disfunção das glândulas de meibômios e blefarite. Então, é mais para olho seco evaporativo e disfunção de glândulas de meibômios. O regime de dosagem ideal para tratamento do olho seco, da doença, aqui está em inglês, tá? Não foi estabelecido. Então, os estudos não entraram em consenso. Lá, eles falam de estudos, desde que usam doses mais pesadas, de 200 miligramas dia, até doses
subdoses, doses pequenas, entendeu? E aí tem vários estudos, mas não chegaram no ideal, ó, é melhor isso. O que eu tenho experiência, que eu já usei, que deu certo, que foi efetivo, e que eu vejo que aqui no hospital a maioria usam, é a doxiciclina 100 miligramas, via oral, de 12 em 12 horas, por 30 dias. Mas nesses pacientes com disfunção, né, de glândulas de Meibom. A cápsula do óleo de linhaça, como o próprio professor já falou, ela é para repor os ácidos graxos essenciais, principalmente ômega 3 e ômega 6, também mais para tratamento do olho seco e evaporativo. A gente vê que o óleo de linhaça ou o óleo de peixe, ele é rico nesses ômegas. E na prática, como é que a gente usa? A cápsula de óleo de linhaça manipulada de 1 grama, podendo usar uma cápsula ao dia ou 2 vezes ao dia. Mas em casos mais graves, pode chegar até 3 ou 4 vezes ao dia, né? Isso aqui é o que a gente mais usa. E a alternativa tem o Elicaps, que são 2 comprimidos ao dia, e também incentivo de dietas ricas nesses componentes, como dieta mediterrânea, que tem muito azeite, muito óleo, muito cereal, muito peixe, e dieta oriental também, né? Japonesa, com muito peixe. O papel da suplementação dos ômegas para tratar o olho seco ainda não foi totalmente compreendido. Então, assim, eles sugerem, eles usam, eles orientam, eles incentivam, mas não tem uma evidência científica forte, tá? Então, ainda está um pouco, está faltando força, né? Evidência, força científica. Uma dica, o podcast, né, do Marconi Santiago, do curso Refrativa Rio, é um podcast muito bom. Tem vários episódios, é mais para quem gosta de córnea, cirurgia refrativa. Esse episódio aí é um episódio que fala muito do olho seco na cirurgia refrativa, porque a gente vê que a cirurgia refrativa, ou temporariamente, ou não, ou a longo prazo, tem muita queixa, às vezes, de olho seco após a cirurgia refrativa. Principalmente LASIK, né? Mas eu vi alguns estudos do PRK também, porque o que eles falam é o seguinte, que a refrativa, ela destrói as terminações nervosas, ela causa como se fosse uma hipoestesia na córnea. Então, você tem menos secreção reflexa de lágrima. Então, o LASIK mais, porque ele corta, né, as terminações nervosas no flap, mas o PRK também, por causa do laser, parece que dá uma destruída nessas terminações. Agora, muitos casos são temporários, a maioria, pelo que eu vi, são quadros leves, então tem muitos pacientes que nem sentem esse desconforto, ou outros também acham que está ótimo, porque às vezes é aquele paciente com olho seco, intolerante à lente de contato, fez refrativa, ficou livre da lente de contato, então ele fica bem. Não é algo assim que a gente vê que não é algo grave ou que acontece na maioria dos pacientes, mas é algo que às vezes incomoda alguns pacientes. Então, ele discute muito isso, esse olho seco mais voltado para a cirurgia refrativa, e no podcast dele ele discute outras coisas, eu acho que vale a pena para quem gosta, assim, de córnea e de cirurgia refrativa. Aqui no LASIK, vou defender um pouquinho o LASIK, tá, gente? Que eu gosto do LASIK. Eu sou LASIKeiro de origem, sabe? Então, assim, eu gosto muito do LASIK. Aqui o que a gente vê é o seguinte, a importância da gente saber isso é no pré-operatório. Um paciente de olho seco não é um bom paciente para cirurgia refrativa. Por quê? Porque você pode, de alguma forma, comprometer, pelo menos nos períodos pós-operatórios mais iniciais, aquele quadro que já estava mais ou menos ruim, você pode dar o empurrão que precisava para cair num quadro ruim. Então, o paciente de olho seco, ele tem que ser avaliado, quer dizer, o cirurgião de refrativo, ele tem que pensar nisso. Ele tem que prestar atenção, porque se você chega um paciente com o olho seco lá no seu consultório que quer operar, felizmente não é a maior parte das pessoas, porque a nossa faixa etária de ação é uma faixa etária mais jovem. Né? Então, você não vai pegar no seu dia a dia o quadro clássico, que é a mulher europeia com 40 e poucos anos, que já está começando a entrar na disfunção hormonal, que já está começando a diminuir a produção lacrimal para ela operar de refrativa. Isso não é o nosso quadro padrão. Mas você pode ter olho seco em jovem? Pode. Né? O olho seco em jovem é mais, se ele não tiver uma doença de base, né, uma doença autoimune de base, vai ser mais da parte do olho seco evaporativo do que propriamente do olho seco de produção, né, porque vai ser mais por problema de glândulas de Meibom. Então, você tem que ter cuidado. Entre as duas técnicas, em tese, o LASIK dá mais problemas por 2 motivos.
Primeiro, porque quando você faz o corte do flap, você corta efetivamente 2/3 da terminação sensitiva da córnea. Essa terminação tem que se reorganizar no pós-operatório. Então, passa um período que ela está com uma baixa de sensibilidade, esse período mais ou menos em torno dos 2, 3 meses, e até enquanto ela estiver com baixa de sensibilidade, ela vai estar com uma piora da produção lacrimal pelo estímulo. Então, vocês lembram que nós vimos lá as vias neurosensoriais do problema. Então, por exemplo, doenças tipo herpes, que você fica depois com uma baixa de sensibilidade. Úlceras neurotróficas, que você está com uma baixa de sensibilidade. O grande problema que você tem na produção lacrimal é porque você não tem o arco reflexo. A via aferente não funciona. A superfície da córnea está com uma baixa de sensibilidade. Então, ela vai mandar um comando, um subcomando para haver aumento da produção lacrimal. Né? Porque esse arco aferente é muito importante. O olho tem que perceber que ele está num ambiente ruim, que está com baixa está ficando seco, aí ele manda a função para a lágrima, para a glândula lacrimal, ela produz mais lágrima, ok? Então, se você perde esse arco, se esse arco está quebrado em alguma das sequências dele, você vai ter uma baixa de produção lacrimal. Esse é um fator, você corta as terminações nervosas, e o segundo fator é a própria ação do laser, porque o laser, ele atinge uma camada, as terminações nervosas, 2/3 das terminações, ou melhor, a grande malha de inervacional da córnea, ela está no terço superior da córnea. Ela não está no terço profundo da córnea. E o laser vai atingir exatamente o terço superior da córnea. Então, ele vai causar uma destruição no terço superior da córnea. Ele só funciona porque ele causa destruição de tecido, senão ele não funcionaria. De novo, vai haver a repopulação, né? A regeneração daquelas terminações acontece. Mas você passa por um período, mesmo no PRK, só que no PRK é menor porque você não destruiu as terminações periféricas. Você não cortou as terminações periféricas como o LASIK fez. Então, o LASIK você tem 2 componentes, o corte da terminação periférica e a ação efetiva do laser. No PRK, você tem a ação efetiva do laser e não tem o corte das terminações periféricas. Mas, de novo, não é uma contraindicação, na enorme maioria das vezes, mas o cirurgião refrativo tem que pensar nisso antes de indicar. Se ele está na dúvida, preferível ele fazer o PRK do que fazer o LASIK, se eu estou pensando em disfunção de produção lacrimal, né? O que mais? Sobre se tem mais alguma coisa, linhagem nós já comentamos. Ciclosporina também, né? As tetraciclinas, aqui também eu não sei se vocês chegaram a comentar lá, da azitromicina, né? Você faz ciclos também de azitromicina. A azitromicina é um ciclo mais curto, você usa a azitromicina de 500 miligramas, usa 5 dias, para 15 dias depois faz um novo ciclo. Tá? A ideia é a mesma, porque existe um componente infeccioso ali também, né? Bacteriano ali naquele meio que está totalmente, a flora ambiental, a flora ali do olho está totalmente alterada, porque a osmolaridade está alterada e o pH está alterado. Então muda tudo. Então, você tenta organizar um pouco isso daí. E eles são usados também no tratamento da rosácea. Você vai fazer rosácea, você vai tratar isso. Né? Então, é a doença de pele, né? Que está ali alterando, só que localizada na pálpebra. Isso eu não conheço, né? São as novas modalidades, todas agora, porque a doença, hoje você vê que o olho seco, ela tem um componente ali autoimune importante no todo o processo, né? Todo aquele ciclo de agressão, de inflamação. Então, hoje a tendência é você pegar esses ciclos e tratar os ciclos, né? Tacrolimus, nós já comentamos. Hoje, nós temos muito mais experiência na ciclosporina do que no tacrolimus. A ciclosporina é uma droga que existe há mais de 50 anos, que a gente usa ela no olho. O tacrolimus é relativamente recente, então é natural que a gente prefira usar a ciclosporina, porque nós temos mais conhecimento. Só que aqui no Brasil nós usamos pouco, porque a gente sabe que a ciclosporina em doses maiores, 1, 2%, ela é intolerável, né? Para a grande maioria dos pacientes. O 0,05, mesmo fraquinho desse jeito, ainda causa um certo desconforto, mas se o paciente percebe que isso está sendo, no início é assim, mas a médio prazo vai melhorar,
Mas você já tem que avisar, olha, a gente espera melhor aqui no mínimo com 3 meses de uso. É um colírio caro. Então, o paciente tem que confiar em você. Porque ele vai começar a usar e não vai ver nenhuma resposta imediata. 3 meses é um tempo razoável para você ficar esperando, né? Bom, o que mais? Ciclosporina já falou. Piscar, né? Luz pulsada. Ótimo, beleza, parabéns. Muito bom, gente.